Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então vamos descer mais uma dose de boas discussões no automobilismo. Sim, Thiago Santa Rosa participando do Café com Velocidade, edição 571. Agora para falar de Fórmula Indy, estou com o Thiago Raposo para falar o que aconteceu no circuito oval de Iowa, um circuito oval pequeno, um circuito oval difícil, muitas ondulações e parece que é um circuito oval que também traz bons desafios numa temporada irregular da categoria. Bom, enfim, vou deixar o Thiago Raposo comentar a respeito. Fala aí, Raposo, o que você achou dessa prova em Iowa? O que você viu de especial nela? Traga aí as suas primeiras impressões para esse debate. Olá, Rosa, olá, ouvintes. Estamos aí no terceiro bloco dessa edição 571. E foi mais uma prova da Indy em oval, como a gente discutiu em Phoenix. Eu achei muito parecida, né? Uma corrida sem muitas brigas. Tivemos sim, não foi ausência total, mas tivemos. O vencedor, por exemplo, fez grandes e várias ultrapassagens até chegar à liderança da corrida. Mas a prova passou um bom tempo. Até pareceu, não sei se foi só eu que tive essa impressão. Quero saber de você e dos ouvintes também que vão nos escrever para dizer. Em determinado momento me parecia que eu estava vendo uma corrida de 500 milhas, que estava demorando e nada acontecia, e demorando e nada acontecia. E ficou meio maçante assim, de assistir, e até que veio desenrolar da prova. E no final ela teve o quê? 300 voltas, né, no circuito ali de Iowa, que tem menos de uma milha, não foram nem 300 milhas de prova. Exatamente, Raposo. A minha impressão, de fato, é que em um determinado momento a corrida ficou morosa. Isso, para mim, não tenho dúvida. E ela foi muito baseada na questão do desempenho dos carros em relação ao desgaste de pneu. Algo que a Indy já sofre há algum tempo em alguns circuitos ovais, que depois de umas 20, vou colocar em porcentagem, porque cada oval tem uma quilometragem diferente e isso muda. Não dá para fazer um parâmetro entre 20 ou 30 voltas, enfim. Mas, suponhamos, tenho lá uns 40% de um stint de pneu, consigo andar com toda a capacidade. Depois desse stint eu não consigo, ou o piloto não consegue ter o desenvolvimento adequado. E aí ele tem que se arrastar, porque se ele parar, ele vai perder tempo, né? O tempo de parada não é o suficiente para ele poder chegar ao final com um certo número de paradas e ser competitivo, né? Eu acho que isso tem causado muitos problemas na competitividade, sem sombra de dúvida. Agora eu quero fazer uma pontuação para ti. Você falou que pareceu Phoenix, que faltou um certo nível em disputa, mas você não achou que mesmo assim essa prova foi uma prova melhor até do que a própria prova de Phoenix e as 500 milhas de Indianápolis? Porque por mais morosa que ela foi ao longo das suas voltas, a gente ainda teve aí uma disputa, a gente teve até um certo equilíbrio em alguns momentos de alguns pilotos. Não te deu essa impressão? Eu acho que o James Hinchcliffe, vencedor da corrida, ele foi grande responsável para a gente ter essa impressão de ter sido um pouco melhor. Eu concordo contigo, porque eu escrevo os posts, né, lá para o Velocidade e talvez não seja a melhor forma de escrever, não sei, cabe aos leitores dizerem isso, mas eu vou assistindo e vou meio que escrevendo, meio que uma narrativa assim. Então não é que eu assista a corrida, pontuando algumas coisas, e aí acaba a corrida, aí eu vou sentar e vou escrever um texto. Não é assim que eu faço, até para ganhar tempo e ver mais corridas, porque se eu tivesse que
ao fim da corrida, sentar e começar a escrever todo um push novamente do zero, isso tomaria tempo. Então eu estou muito mais interessado em assistir uma quantidade legal aí de corrida e para quem está interessado nesse tipo de narrativa, a gente disponibiliza. Então como esse post ele é escrito à medida que eu vou vendo, se você, quem leu esse post do Velocidade vai ver que eu já cito o Hinchcliffe nas primeiras 5 voltas. Porque ele já larga de 11º, já dá um salto gigantesco, eu acho que para 7º logo de cara, e com algumas voltas ele já está em 5º, com algumas voltas ele já está em 3º. Então a forma que ele foi ganhando posições, que ele foi evoluindo ali naquele comecinho, chamou um pouco a atenção, né? E não fez que a corrida fosse totalmente um lixo, totalmente desprezível, como foi a Indy Lights, por exemplo. Né? Quem assistiu a Indy Lights viu uma corrida de 100 voltas, em que nas 95 voltas não aconteceram nada, e nas 4 últimas voltas lá, o terceiro colocado passou o segundo, e só, mais nada. Então não foi isso que aconteceu na Indy, com certeza. O Hinchcliffe deu esse show. E aí ele parou, né? A hora que ele chegou em segundo, ele parou, porque o Joseph Newgarden também estava num dia muito inspirado, andando muito bem. Já tinha superado o Will Power, companheiro de equipe, que tinha largado na frente. E aí ficou esses dois na frente para brigar pela vitória, e a briga aconteceu. O mais legal é isso, né? A briga entre eles aconteceu, não foi questão de parada no pit, ou erro, ou alguma coisa. Não, o Hinchcliffe foi lá na pista e fez a ultrapassagem. Então acho que esse fato... Agora só completando isso, é engraçado que a briga aconteceu, mas o Newgarden não percebeu, né? Que ele fala, né, no rádio, ué, o Hinchcliffe me passou? Mas como assim? Então, assim, teve uma briga, mas os pilotos estavam, sei lá, por algum motivo ou outro, estavam tão entretido ali no que estava acontecendo dentro do carro que simplesmente o Newgarden não percebeu que estava perdendo a liderança da corrida. Mas continue seu raciocínio. Não, mas era basicamente isso mesmo, né? Só para falar que essa atuação do James Hinchcliffe, de certa forma, salvou um pouco a prova. Mas, como eu falei, ele chegou muito rapidamente à segunda colocação. E ele só foi passar o Newgarden lá no final da prova. Então, assim, teve um gap aí, uma janela gigantesca entre nada mais acontecendo na corrida, né? Ou teve, assim, o Sato avançou um pouco. O Wiggins também, né? Isso. O Dixon e o Power não estavam em dias inspirados, nenhum dos dois, não andaram bem. Os brasileiros terríveis, né? Andando lá nas últimas posições, até que o Leixe abandonou e tal. Mas vamos falar deles já. Então, até o Hinchcliffe chegar em segundo e ele começar a brigar com o Newgarden ou passar o Newgarden de passagem, como você falou, a gente ficou aí umas boas, sei lá, 100 voltas ou 150 voltas sem muito acontecendo na pista. Sim, sem dúvida. Mas ainda assim, eu acho que ainda assim eu tô tentando ser um otimista nesse caso. Eu já vim para essa edição do podcast sabendo, quando eu fosse falar de Fórmula Indy, que talvez eu fosse trazer uma visão mais positiva do que negativa da corrida. Eu vou te provocar agora, Raposo. Em alguns momentos eu senti essa prova muito parecida com provas da NASCAR, estabelecidas também como os carros se comportam na vida útil do pneu e como eles vão indo para frente e para trás ao longo da corrida. Inclusive, uso o exemplo do Robert Wickens, que foi um cara que no início foi para trás, e até por ser da mesma equipe do Hinchcliffe, né? Ele deve ter tido uma troca de informações entre acerto ao longo das paradas, deve ter alterado pressão de asa, tudo, e conseguiu depois subir de posicionamento. Mas isso é muito, às vezes, o que eu vejo em algumas provas da NASCAR, que estão um pouco monótonas e os carros, às vezes, se distanciam um dos outros muito rapidamente. Você chegou a ter essa impressão em algum momento ou não? Você viu de uma outra forma? É complicado porque a NASCAR esse ano ela tá realmente meio estranha, né? Meio diferente. A NASCAR esse ano tá com dois... Você aposta em 3 pilotos, né?
Quando não... Eu ia falar até 2, né? Tá certo. O Martin Truex está entrando nessa turma como terceiro, mas foi um início muito Kevin Harvick e Kyle Busch, né? Não tinha outra alternativa. Tanto é que se a gente pegar a quantidade de vitórias. Mas na NASCAR, se você olhasse para os outros pelotões, até porque também na NASCAR quase 40 carros, né? Não é em toda a pista que eles estão conseguindo colocar os 40, mas são quase 40 carros. Então você acabava tendo uma disputa aqui, uma disputa ali. Faltou um pouco na Indy, essa disputa aqui, uma disputa ali. E interessante, né? Porque a gente tinha a Chevrolet, pensa em Chevrolet liderando e de repente vem um carro Honda, né? O carro do James Hinchcliffe. Então teve essa alternância de motores ali, não foi aquela coisa que a gente via, nossa, só tá dando Chevrolet ou só tá dando Honda, mas eu não consigo ver uma explicação dessa, se é o novo chassi, se é o novo carro, não sei se você tem alguma suspeita, alguma ideia do porquê que a Indy no oval não tá funcionando mais, não tá... Que com certeza essas questões de ajuste aerodinâmico desse novo kit tem a ver com com o que está sendo entregue nas provas. Eu ainda acho que pelo menos essa prova de Iowa não entregou algo de tão ruim, né? A gente acaba se baseando muito pelo que foi em Phoenix, pelo que foi em Indianápolis, né? E enfim, outras pistas estão por vir ainda. Mas não é o ideal, né? Não é o melhor dos cenários. Você vê, por exemplo, em alguns casos, pilotos 5, 6 voltas atrás, como você falou, num circuito pequeno, por mais que a volta seja rápida, mas um circuito muito pequeno, depois de 10, 15 voltas já tinha piloto que já não estava no ritmo dos ponteiros e... Enfim, 20 segundos de diferença é muita coisa. É uma diferença muito grande. E aí vem aquela coisa de compensar, né? Phoenix, a gente tem um cenário que os carros andam com uma pressão aerodinâmica tão grande que eles não conseguem sair, eles não conseguem utilizar o vácuo para chegar perto do carro da frente porque desestabiliza, eles podem sair e bater. Né? Então é uma questão hipersensível que eles... eu sei que tem um comitê que já está trabalhando sobre isso, pegando as informações desse ano, de todas as pistas, e vão fazer ajustes. Ano a ano eles fazem esses ajustes e tem sido feito, e eu acho que vão ir para um caminho ideal. Tá? O caminho, do ponto de vista de campeonato, está sendo muito bom esse ano. Né? A gente tem sempre mais de 20 carros no grid, nunca tivemos menos que 21 carros, então assim, esportivamente o campeonato está estável, a maioria dos pilotos tem patrocinadores e contratos longos, se não tem contratos longos, mas metas estabelecidas com as equipes para participarem de N provas no ano, não tem aquela equipe que entra, vai fazer uma prova, ou que já aconteceu no passado. Lembra aquela história da Lotus, né? Que entrou, fez uma fumaça e depois saiu, ninguém sabe, ninguém viu. E a Lotus era ainda fornecedora de motores. Então, nesse caso, a gente não tem isso, né? E tá tendo aquela velha questão, né? Vários pilotos conseguindo resultados em uma prova, em uma etapa, e que vão muito mal em outra, né? O Hinchcliffe conseguiu a sua primeira vitória, subiu para a 8ª colocação no campeonato, né? Por mais que o Newgarden seja o que tenha mais vitórias, 3, ele ainda não está em primeiro por causa do Scott Dixon e a sua regularidade. E o Will Power, que venceu o Indianápolis, já está perdendo distância, já perdeu toda a distância e já está na 5ª posição. Então, perspectiva ainda de campeonato equilibrado para as próximas etapas, com tudo que está acontecendo, né, Raposo? É legal você falar, né, da questão do Hinchcliffe, que o André Dueck até ressaltou isso lá no nosso grupo, né, do inferno ao céu em 30 dias, porque lembrem-se, né, gente, quem esqueceu disso, ele não correu as 500 milhas de Indianápolis, ele não conseguiu se classificar.
Então ele teve problema lá na classificação, ficou de fora da corrida principal, onde tem todo o investimento, onde os patrocinadores esperam. Creio que deve ter sido uma saia justa, essa questão dele ter ficado de fora, e agora vence a corrida. De certa forma, né, foi quarto colocado no Texas, conseguiu um top 10 aí em Road America, então de certa forma já são aí 3 top 10 na seguida e 2 top 5, então veio numa crescente interessante. O Power realmente tá dando umas escorregadas aí, 18º no Texas, 23º em Road America, sexta agora depois de largar da pole e liderar no comecinho e acabou perdendo rendimento. Tá realmente muito... O Dixon deu uma escorregada. Você falou da regularidade do Dixon, e foi um Dixon irreconhecível nessa prova, perdendo posições atrás de posições, e não conseguia nem encaixar uma estratégia diferente, aquelas coisas dele de economizar combustível. Então foi uma prova, acho que eu estou começando até a gostar da prova. Ela foi no final das contas ela tem história. Ela teve lá realmente o seu momento que não teve muito o que acompanhar e tal. Foi voltas um atrás do outro, sem ultrapassagens e tal, o trenzinho, mas as alternativas que geraram no campeonato e a questão do Hinchcliffe, a recuperação dele, largando em 11º e indo para cima de todo mundo, né? Se não me engano, eu acho que eu não estou enganado, mas ele largou em 11º e todas as posições que ele ganhou foi na pista, não foi nenhuma no pit. Então foi tudo no braço, assim, em ultrapassagem. Então, só essa recuperação dele já também aí já valeu um pouquinho a prova. Mas eu acho, a comparação que eu faço, né, é aquela coisa de jogar mais pra cima, né? Eu lembro de Fontana, eu lembro de Michigan, eu lembro de Chicago, essas pistas que eu lembro, né, que até pouco tempo atrás estavam lá e que geravam provas bem diferentes em oval. Emocionantes, tudo, mas aí é o que e era um outro carro Exato. que permitia. Então, se a gente comparar com a NASCAR, que também não está num bom ano, tudo bem. Então tá bom, não foi. Mas a minha comparação é lá em cima, né? Eu tô querendo jogar a barra lá em cima. E aí... Não, isso sem dúvida. Agora vamos pensar o seguinte, né? O campeonato também mudou, né, nesse período, né? Teve a junção de novo das categorias, né? Às vezes eu pego e vejo vídeos do passado da kart, corridas em Fontana, eram assim, os carros eram maravilhosos, mas as corridas em muitos casos eram tristes também, os carros andando a 420 km por hora, né? Médias absurdas, velocidade máxima absurda, médias também absurdas, só que os carros, por mais rápido que eram, simplesmente não conseguiam passar uns aos outros também, né? Algumas provas não, em compensação tinha a prova que o carro pegava o vácuo, que era um negócio absurdo, tava 50 metros atrás no final da reta lá e tava 50 à frente. Existia isso, o contrapeso, mas desde aquela época tinha essa questão de poder equilibrar, fazer uma prova segura, que seja agradável para o público que esteja lá, que eles levam em consideração isso, o público da TV, enfim, para todos um bom espetáculo. Quem levou um bom espetáculo, Raposo, que a gente pode destacar aqui, eu acho que vale a pena, Spencer Pigott, né? Você falou do Sato, deu até uma breve passada em cima dele, mas o Spencer Pigott, para mim, foi a grande surpresa, né? Corre numa equipe considerada pequena, né? Em que o patrão corre nas provas em oval, porque teoricamente é o especialista, e o Pigott terminou, claro, você pode até mencionar, ajudado na segunda posição, enquanto o Ed Carpenter terminou na 10ª. Então, vale, eu acho que esse registro, né? Não, andou sempre ali entre os primeiros, né? A gente vai contar esse detalhe do ajudado, mas antes da questão ajudado, ele estava sempre entre os primeiros colocados, inclusive brigando com o Sato, né? O Sato que foi citado, foi ultrapassado pelo Sato, depois foi lá e ultrapassou o Sato. Então o Spencer Pigott estava sempre no top 5 ali, então realmente fez uma prova muito consistente e vale realmente esse destaque. Acho que para os dois, né, que andaram muito juntos aí a corrida inteira, ele e o Sato, vale realmente
esse parágrafo aí, porque realmente andaram muito bem, né? Pilotos aí da Ed Carpenter. Então, mas ele disputa todas, né? Quem reveza com o Carpenter é o Jordan King. Que por sinal acho que vai andar nesse final. A próxima prova já nesse final de semana em Toronto, se não me engano, é o Jordan King já vai correr, né? E, claro, a gente tem que... claro, porque... Vamos lá. A gente falou do Scott Dixon, né? Com uma vantagem no campeonato para o New Garden, uma vantagem até pequena, tudo. A gente sabe que a Indy tem aquela questão de pontuação dobrada, e, né, às vezes a prova final, isso vai ter um peso diferente, tudo. Mas a Penske, né? Desculpa, mas que erro absurdo. Por mais que pneu novo faria diferença, eles simplesmente ignoraram qualquer coisa. Você vai falar, mas você está sendo profeta do acontecido. Eu não estou nem sendo profeta do acontecido, é porque o procedimento é, primeira volta, deixa os pilotos na volta do líder parar. Na segunda volta, que abre os pits, deixa os pilotos que estão uma volta atrás, eles não iam fazer isso diferente, ou iriam? Thiago Raposo. Olha, eu não entendi nada que aconteceu. Não sei se os caras acharam que estavam correndo na NASCAR e que a corrida não terminaria em amarela, que teria uma relargada, ou se calcularam mal, porque foi uma atrapalhada total. Chamarem os pilotos para os pits, né? O New Garden, que vinha fazendo a corrida extraordinária e com certeza terminaria na segunda colocação. E aí os pilotos terminaram com pneu novo, mais atrás do safety car, porque a prova não recomeçou, né? Teve essa amarela no finalzinho e a prova não recomeçou, e aí perderam o segundo lugar e o Power perdeu posições também. Então, foi uma atrapalhada total, uma batida de cabeça total ali, numa equipe que não é normal a gente ver isso, né? A gente tá falando de uma Penske, né? A gente não tá falando de uma equipe de uma Ed Carpenter. Menor. É uma equipe menor. É a maior equipe da categoria. Então foi bem estranho isso ter acontecido na Penske. Não, sem sombra de dúvidas, né? Pode ter sido, aparentemente, impacto pequeno, né? De segundo para quarto, se não me engano, são só 10 pontos, né? Tem os bônus da prova, tudo, né? O impacto é pequeno, mas em alguns anos, 10 pontos é diferença para o campeão. E esse tipo de erro, num campeonato que é sempre muito disputado, em que pilotos dominam alguns finais de semana e outros vão muito mal, pode fazer bastante diferença, né? E estamos vendo um certo sofrimento da Penske, principalmente em alguns circuitos mistos, né? Parece que a Honda tem um desempenho interessante em algumas provas, principalmente por questão de economia de combustível e tudo mais. E nós vamos ir para Toronto. Então ela tem que se cuidar quanto a isso, que senão pode ficar para trás. Mais alguma coisa, Thiago Raposo, dessa etapa de Iowa que você quer trazer? Não é isso. Nós falamos já por cima dos brasileiros, mas nem tinha mais o que falar, né? O sofrimento terrível dos dois. O Leite chegou até a abandonar a prova, ainda antes da metade da corrida, já estava fora. O Tony também se arrastando, sem condições nenhuma de fazer algo na corrida. Teve essa batida de cabeça dos pilotos da Penske. O Spencer Pigot e o Sato se destacando, uma grande corrida do Hinchcliffe que venceu convencendo, e o New Garden que não merecia ter perdido o pódio aí pelos 90% de prova que fez, liderando e dominando, né? Parecia até que de repente a vitória não sairia das mãos dele, então acho que ficou de bom tamanho. Vamos para Toronto no próximo final de semana aí, ficar ligado todo mundo nessa etapa de Toronto, uma pista de rua, né? Antigamente eu torcia o nariz para pistas de rua e tal, mas ultimamente o oval não está dando muito certo. Vamos ver se pista de rua começa a salvar aí um pouquinho a categoria, que a gente possa ver melhores provas. A corrida está agendada, né, para o domingo às 4h30 da tarde, às 4 horas tem a Fórmula E, então vai ter
um choquezinho aí, né? Pequeno conflito. O final da Fórmula E com o comecinho da Fórmula Indy. Não sei se de repente a Fórmula Indy não dá uma enroladinha ali com hino e tal. Até porque a Fórmula E é nos Estados Unidos, em Nova York, né? Então, até por televisão e tudo, mas são esses os horários aí, fica ligado. E a Fórmula E, inclusive, né? Também falaremos aqui semana que vem no programa. Mas é isso. Mais uma etapa da Fórmula Indy aí no próximo final de semana nas ruas de Toronto. Se não me engano, Raposo, eu acho que conflito não importa no caso para Fórmula E e Fórmula Indy, porque a Fórmula E nos Estados Unidos é transmitida pela Fox Sports e a Fórmula Indy está sendo transmitida pela NBC. Então, na verdade, vai ser rivalizado. Os horários aí vão ser emissoras diferentes transmitindo. Bom, eu vou encerrar rapidamente só falando, né, os brasileiros, como o Raposo mencionou no início, muito mal, Tony Kanaan várias voltas atrás, é um péssimo ano para eles, não sei se a Raposo ainda também quer comentar rapidinho disso, pode ser que ele se anime para voltar. O Leist não consegue nem completar provas com um equipamento totalmente defasado, parece uma outra, um carro de Indy Lights andando. Eu queria deixar só claro isso, né, que é equipamento, porque... sem dúvida. Não dá pra avaliar, é o mesmo discurso que eu falo lá na Fórmula 1, não dá pra gente ficar avaliando Lance Stroll e Sergei Sirotkin enquanto não derem carro pra eles. Mas é aquele negócio, Raposo, o Tony Kanaan, ele fez por merecer isso, de certa maneira, porque quando ele teve um equipamento bom, uma equipe boa e não conseguiu andar. E aí só abriu espaço para uma equipe pequena que, desculpa, tá mostrando que é um caminho sem volta para ele. Um cara que já tá há muito tempo na categoria que não vai ter mais espaço, né? Infelizmente esse é o cenário que aparece, né? Parece, mas quando ele saiu da Andretti pra... Qual equipe lá que ele correu com o Rubinho? Eu esqueci o nome. KKV. Era a KV Racing, né? Já parecia, né? Já parecia que era um caminho sem volta. Sim, e aí veio a Ganassi. Então vai saber a capacidade desses caras. O problema é a equipe do Foyt dar essa virada, que a KV pelo menos ali em um momento ou outro deu o carro competitivo e ele conseguiu ganhar umas 500 milhas, que acho que foi o grande diferencial. Vamos ver, né? Quem sabe 500 milhas o ano que vem, assim, né? Pode escapar e ele conseguir vencer. Mas, enfim, terminamos esse debate aqui da Fórmula Indy. Esse bloco se encerra. Só fazendo um rápido comentário. Você que quer virar apoiador, entre lá no apoia.se/Café com Velocidade. Fique sabendo de tudo. Participe do programa através do e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. Tudo isso vocês podem acessar no www.cafécomvelocidade.com.br usando o seu aplicativo preferido para ouvir este podcast no momento, ou um Deezer, um Spotify, estamos lá também. Então, era só este registro antes de terminar o programa. Eu me despeço, um abraço, tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.